começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a reforma do Código Penal, que promete atualizar uma das leis mais antigas do país. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem previsão legal. E diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre a reforma do Código Penal, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o jurista Luiz Flávio Gomes. Ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de Madrid e mestre pela Universidade de São Paulo, além de ser professor da matéria. Seja bem-vindo, doutor Luiz Flávio. A reforma do Código Penal é uma reivindicação antiga, não é mesmo? Sim, de fato o Código é de 1940. Nessa época o Brasil era um país agrário. Hoje o Brasil já é industrial ou pós-industrial em algumas regiões. Por exemplo, crimes informáticos. Em 1940 nem se falava em informática. Portanto, é preciso atualizar este código, que hoje tem uma série de lacunas absurdas. Por exemplo, crime de terrorismo não está no código, não está em canto nenhum. Precisa, porque o Brasil vem vindo Copa do Mundo, vem vindo Olimpíadas, vem vindo visita do Papa, então tem que ter o crime de terrorismo. Crime de organização criminosa, não existe isso no país. Então precisa atualizar o código, tem que ter o crime de organização criminosa, o crime de formação de milícia. Nós não temos no nosso código os crimes contra a humanidade. Ou seja, o código necessita, então, de criminalizar as coisas que não existem e precisa reformar muita coisa que já existe. E precisa ainda acabar com muitas coisas desnecessárias. Hoje no Brasil, calcula-se 1.400 condutas incriminadas. Mais ou menos 1.400. No novo código, nossa proposta é para cair para 800 condutas incriminadas. É preciso fazer uma reformulação global. A lei só é um pingo d'água no oceano. A lei faz parte de um sistema penal que é aplicado por um poder punitivo fático, que nós vamos falar disso tudo já, e o Brasil aí com 1.200.000 mortes nos últimos 30 anos, decorrentes deste sistema punitivo, a coisa é mais séria do que a gente imagina. E também está aqui conosco o advogado criminalista Marcos Vinícius Figueiredo. Ele é professor de Direito Penal e tem pós-graduação em Direito Penal e em Processo Penal. Seja bem-vindo, doutor Marcos Vinícius. Por que essa reforma demorou tanto a ser feita? Me parece que já existia uma movimentação dentro da dinâmica do que o professor Luiz Flávio Gomes já colocou. Houve uma proposta de alteração em 1992, na época o ministro Maurício Corrêa, salvo engano, presidido pelo Evandro Lins e Silva. E essa proposta ela parece que evoluiu até o ano de 2000, com várias discussões. O importante é ter em mente que o processo penal, o direito penal, ele integra um sistema, não é um sistema do qual ele isoladamente vai resolver todos os anseios da sociedade. É preciso também ter em mente que as aspirações de hoje são diferentes das aspirações que inspiraram o Código de 1940 e as próprias alterações de 1984. Então, a reforma ela é necessária, ela é importante, mas é preciso agir com muita cautela dentro da proposta e da sistemática dogmática do direito penal propõe para a sociedade. Mas é um trabalho que já vem sendo feito. É um trabalho que já vem sendo feito. Me parece só que muito rápido. E o Código Penal foi criado em 1940 e conta com 361 artigos. Muitos estão desatualizados e outros foram substituídos ao longo do tempo. Mas só agora está sendo feita essa reforma ampla. E o tema provoca tanta discussão que uma comissão de juristas foi criada para adequar o Código à nova realidade brasileira. Em 70 anos foram muitas transformações no nosso país. Mudança de cultura, comportamentos, leis, mas esse ritmo não foi acompanhado pelo Código de Processo Penal. Criado em 1940, ele passou por várias alterações, mas nunca por uma reformulação. E nos dias de hoje, muitos pontos não batem com a realidade do brasileiro. Uma coisa que trata-se de sentimentos, com vidas humanas, e só agora abriu os olhos para isso, né? Muitas ações que eram consideradas crimes quando o Código foi criado não são mais, como o caso de adultério. Na época, quem cometesse traição no casamento poderia cumprir pena de 15 dias a 6 meses. Imagine isso nos dias de hoje. Hoje em dia mudou muito, né? O que é um relacionamento sério, o que não é, então eu
não sei. Com tantos temas polêmicos, o Senado decidiu criar uma comissão especial para analisar e sugerir as mudanças necessárias. O trabalho foi coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. A comissão de juristas elaborou o anteprojeto da reforma do Código Penal. O texto, com 543 artigos, deu origem ao projeto de lei em discussão no Senado. E nas ruas, este debate está longe de acabar. Se a pessoa é presa com uma quantidade de drogas ilícitas, né, isso já é um crime, né? Se você é liberado na primeira vez, isso não, para mim isso não existe. Se não fosse tanto atrás de usuário, mais atrás de quem está vendendo em quantidades grandes, acho que ia resolver, sim. A autorização do aborto em casos específicos também divide opiniões. Deveria estar na nossa rede pública. Deveria ser acessível. A mulher tem o direito de decidir se quer ou não ter aquela criança. Questão de educação, primeiro, porque se você liberar também o aborto ser legalizado, algumas pessoas vão usar isso como meio de não responsabilizar por atos antigos, né? Outro tema em pauta é a homofobia. A reforma do Código prevê prisão para agressões verbais e físicas contra homossexuais. Qualquer tipo de preconceito deve ser atacado, discutido e polemizado o tempo inteiro para ver se a coisa melhora, né? Doutor Luiz Flávio, o senhor participou da comissão. Como é que foi o trabalho? Foi muito difícil chegar a esse consenso para o projeto de lei? É difícil, porque o Código Penal, ele é a lei mais importante depois da Constituição. E por que mais importante? Porque cuida daquilo que é crime e daquilo que não é crime, da liberdade da prisão. E também cuida de temas extremamente polêmicos em razão de religião, crenças, sua filosofia de vida, etc. Foi difícil. A comissão tinha 16 membros no começo, depois com 14 membros, e cada qual tem sua cabeça. Cada qual tem seu pensamento, um é mais liberal, outro é mais conservador, um é religioso, outro não é tão religioso. E é natural. Coloque esses temas todos já aqui noticiados. Aborto, por exemplo, é uma polêmica infinita, porque mescla religião com direito. E aí, se você pega o seu dogma religioso e quer colocar dentro do Código Penal, vai dar conflito, vai dar problema. E no campo jurídico, a norma central é: ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. É o que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então ninguém vai tirar a minha vida arbitrariamente. Mesmo do feto. Ninguém tira a vida do feto arbitrariamente. Aí vamos interpretar. O que é o arbitrariamente? Bom, é quando chega um doido e quer te matar e te mata. Aí não pode. Isso é proibido. Mas, por exemplo, pega o aborto anencefálico, onde o feto não tem crânio, ou não tem um crânio bem formado, não tem viabilidade de vida. O Supremo já disse que não é crime. Por que não colocar isto no Código Penal? Na nossa opinião, tem que colocar. Tá? Mas muita gente discorda porque vida é vida e tudo. Aí confunde religião com o direito. E, professor, doutor Marcos Vinícius, o que deve provocar uma polêmica aí? Eu penso, como um gancho da resposta do professor Luiz Flávio Gomes, se ele me permitir, que o anseio social ele é um paradigma da criação da norma. Mas o paradigma maior é a Constituição Federal. Então, dentro dessa dinâmica, a lei sozinha ela não vai estabelecer nenhum reflexo social e nem extirpar da sociedade a agonia social se ela não tiver uma dinâmica garantista. Então, separar, como disse o professor Luiz Flávio Gomes, a religião do direito é muito importante, até porque a história revela que o direito canônico não foi uma melhor forma, com o devido respeito aos que pensam de forma diferente, de organização social. Agora, é preciso ter em mente que toda lei ela deve aspirar ao anseio social, mas, sobretudo, os paradigmas que estão na Constituição Federal que estabelecem um tratamento igual a todos e uma organização social de todos. E a população também participou, doutor Luiz Flávio? Sim, foram feitas audiências públicas, bem menos do que eu acho que deveria. Deveria ter ouvido mais. Porém, de qualquer maneira, com pouca ou grande participação, a polêmica é inevitável. Estamos falando de um Código Penal que disciplina essas coisas terríveis como criminalizar a homofobia, como eutanásia. Nós estamos cuidando da eutanásia como um crime com pena pequena, pena baixa. Tem gente que não concorda com nada disso e acha o seguinte: há um grupo que diz que a eutanásia tem que ser permitida total.
total. O outro grupo tem que ser homicídio total. Como chegar a um consenso, então, se as difícil. São assim? São temas polêmicos, dificílimos. Vamos ver se o Congresso agora chega a esse consenso. Mas no Congresso, qual é a tendência? A tendência forte é cair para um populismo penal, demagógico, e já começa a falar em o quê? Em criminalizar os 16 anos. Isso é uma loucura, loucura. E aqui, esse é um ponto dos mais delicados. É se abaixa a idade ou não abaixa a idade. O Marcos acompanha bem, sabe que todo mundo, a polêmica é essa. E já dou minha opinião. É o seguinte, os menores são responsáveis só por 1% dos crimes violentos do país. 1%. 99% são maiores. De outro lado, de fato, quando um menor doido, perverso, mata uma pessoa, claro que ficar só 3 anos, como o ECA prevê, é pouco. Então, amplia de 3 para 6, 7, 8, 10, quando é um crime grave. Mas mexe no ECA. Não tem que mexer no Código Penal, porque se colocarmos todos os menores por qualquer coisa, e vai colocar por qualquer coisa lá dentro, junto com criminosos do crime organizado, nós vamos transformar muitos amadores em criminosos profissionais. Para o senhor, doutor Marcos. A sociedade precisa ter em mente que esse populismo que se coloca aqui, ele é muito preocupante. O poder social, ele fica um pouco mitigado para que o legislador, quando faça a norma, ele possa equiparar a norma de uma forma ampla, atender os anseios de todos, ou da maior parte que for possível. Então, se o anseio social se projeta para a norma, a gente começa a subverter a concepção de um Estado democrático de direito. Então, me parece que a delegação de poder privado, para que o Estado possa nos coordenar de uma forma mais organizada, de uma forma isonômica, é o melhor parâmetro para a criação da norma. Em se tratando ainda de norma penal, que é uma das normas mais fascinantes de se estudar e cuja consequência natural é a restrição da liberdade. De tal sorte que, só acompanhando o gancho do professor Luiz Flávio Gomes, a redução da maioridade penal, ela não vai resolver absolutamente nada. Também comungo do entendimento de que o ECA é que deve ser reestruturado e não o nosso direito penal. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a reforma do Código Penal. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, professor de Direito Penal, e o jurista Luiz Flávio Gomes, que participou da comissão criada no Senado para discutir as mudanças. No programa de hoje estamos falando sobre a reforma do Código Penal. O texto final com as propostas da comissão de juristas foi entregue ao presidente do Senado, José Sarney, em junho deste ano. O projeto de lei elaborado a partir deste estudo tem 543 artigos. Doutor Luiz Flávio Gomes, como é que é agora a votação desse projeto de lei? É feito em blocos, tem que ser votado tudo? Como é que é essa discussão? Está tramitando pelo Senado, em primeiro lugar. O presidente Sarney prometeu que no mandato dele, ele encerra aprovando esse código, ou seja, até dezembro, no Senado. Depois vai para a Câmara dos Deputados. Aí o debate é infinito. Eu acho que antes de 2014 esse código não está pronto. Não vai dar tempo, não tem jeito. Agora, o que eu gostaria só de sublinhar, os parlamentares o que tem que entender é que o código é só uma gota no oceano, que a coisa é muito mais séria, que nós vivemos hoje um momento de insegurança absoluta do país e a violência é muito grande. O Brasil é o 20º país mais violento do mundo, E os 19 que estão na frente dele só tem países pobres. Aí a pergunta, o que é que faz um país rico dentro dos 66 países mais violentos do mundo? O que faz é um país rico, mas desigual, rico, mas injusto. A cada 9 minutos mata um no Brasil. A cada 9 minutos. Nosso programa já está aqui há 18 minutos, 2 já morreram. 2 já foram assassinados. Isso é um massacre, é um extermínio geral. Isto é que nós temos que trabalhar. Urgente. O Brasil tem que voltar sua atenção para esse massacre. Urgentemente.
Professor, para o senhor, o que precisa ser mudado? Além da reforma do Código Penal, precisa ir além, então? Sem sombra de dúvidas, a implementação de política social que o professor Luiz Flávio Gomes colocou aqui. O direito penal ele não caminha distante dessa intervenção forte e firme do Estado. Vamos pagar bem o policial, instruir bem o policial, vamos melhorar a magistratura e o poder judiciário, equiparar o Ministério Público e as defensorias públicas e implementar, sobretudo, a política social. O direito penal isoladamente dentro de um sistema em que envolve processo penal, Constituição Federal, lei de execução penal, sistema penitenciário nosso, que é muito arcaico, a modificação da lei isolada não vai desagoniar uma sociedade que está intimamente agoniada com essas questões criminais, medo e etc. E nas ruas as pessoas falam sobre a reforma do Código Penal. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. O Brasil mudou muito, né, da década de 40 do século passado para os nossos dias, é uma outra realidade, então o Código Penal já não consegue contemplar, né, a realidade atual. Sendo de 1940, né, deixa muito a desejar, que vão se criando leis e esquecendo o código, entendeu? E as pessoas ficam assim, o que vale, a lei ou o código? Muitos crimes estão com penalidades severas e outros nem estão presentes no código, que não é bem o que a sociedade de hoje precisa. Choca um pouco saber uma norma de uma importância desse tipo, né, que influencia tanto na liberdade das pessoas, né, na forma como elas agem e sentem o mundo, que seja uma norma tão antiga. Alguns pontos têm que ser renovados, têm que ser revistos, né, porque não dá para a gente conviver hoje, já no século XXI, com um código tão antigo assim, né? Ele não vai suprir as nossas novas necessidades. Professor, as pessoas falam muito da necessidade da reforma, mas elas têm a consciência do quanto isso influencia na vida de todos nós? Não, talvez a sociedade não tenha essa consciência, o cidadão leigo não. Agora é preciso ter em mente que não se pode depositar na norma penal a solução de todas as agonias sociais. A função do direito penal, como qualquer outro ramo do direito, é tutelar condutas, proteger bens jurídicos. E dentro dessa concepção e com a aplicação da pena e as teorias, que nós gastaríamos aqui uma infinidade de tempo para discutir, se busca de uma forma secundária eliminar a criminalidade. Mas a função principal do direito penal não é eliminar a criminalidade, mas criar condutas de acordo com as novas aspirações. Dentro dessa evolução tecnológica, cibernética, eletrônica, o código precisa sim ser modificado, mas dentro de uma dinâmica de paradigmas que não fuja muito do que a nossa Constituição Federal estabelece. Von List já dizia, a fonte única do direito penal é a lei. E por que é a lei? Porque é a garantia que se estabelece em favor do cidadão, em saber que o Estado não vai interferir na esfera da sua liberdade de forma arbitrária. Com o doutor Luiz Flávio, um dos entrevistados falou ali que fica sem saber o que vale, o código ou a lei. Os dois têm validade, não é mesmo? Sim, na verdade, o código está dentro de uma lei. A questão mais séria é quando o código ou a lei conflita com a Constituição, sobretudo com o artigo 5º da Constituição. Aí é que gera o problema. Mas a população deveria ser informada. O debate de temas polêmicos, acho válido. A população tem que ser bem informada. Mas ela tinha que ser informada que o sistema hoje não funciona bem porque nós temos, só dou um exemplo, 135 mil inquéritos de homicídios parados e instaurados até 31/12/2007. E nós não sabemos quem anda matando, por que anda matando e quem anda morrendo. O país não está preocupado com essas mortes. Então, o mais grave é a população saber, a polícia não tem estrutura, ela está sucateada. Polícia técnica praticamente acabou no país todo. Não tem polícia técnica que faça uma investigação precisa. Salvo um ponto ou outro. Conclusão, é aí que está o gargalo. E o que é preciso fazer para mudar isso? Claro, o que tem que fazer é que nós temos que mexer nas bases, na estrutura socioeconômica e colocar todo mundo na escola. Mas depois disso, a polícia tem que estar estruturada, tem que ser prioridade.
A política de segurança no Brasil não pode ser só uma política de discurso. A polícia está desestruturada no país. Acabou. Então, remexer, refazer a polícia, etc. e tal. Então, coisas básicas é que tem que mexer. Não ficar só com discursos populistas, duro. A mídia também acaba contribuindo muito só para esse discurso, mas não tem solução concreta. Então, tem que partir para soluções concretas no nosso país. Do contrário, 1.200.000 a cada 9 minutos uma morte, vai continuar a cada 9 minutos um assassinato no nosso país. Impune, pior, impune. Não dá, a impunidade gera violência. Professor, e o que foi aprovado pelo Código, vale desse ponto para frente ou em algum caso a lei pode retroagir? A sociedade precisa ter em mente que o Estado precisa dar uma resposta muito maior do que a lei. A reforma ela é importante, mas a implementação de política social ela é muito mais importante. Então a lei é uma resposta menor do que aquela que nós cidadãos merecemos. Bom, dentro da dinâmica da lei penal no espaço e no tempo, me parece que o artigo 5º ele não pode ser de forma alguma afastado, né? E de tal sorte que a lei mais benéfica ela vai retroagir ou ultraagir. Inclusive, o artigo 2º do Código de Projeto, ele já estabelece uma questão que gera polêmica na jurisprudência, que é a combinação entre leis, né? A lex tercia, conhecida como pegar o dispositivo benéfico de uma lei, sendo posterior ao anterior, e juntar com outra que não é da mesma época, do mesmo espaço e no tempo. Mas dentro da dinâmica do direito penal, a aplicabilidade dela é imediata para os fatos que ocorrerem na sua vigência, né? Retroagindo ou ultragindo dentro da dinâmica do caso concreto para sempre beneficiar. Doutor Luiz Flávio, e o caso das leis específicas, como a lei de tortura, por exemplo? Como é que ficam com a mudança do Código? Os crimes previstos nela vão ser incluídos no Código? Isso, o nosso trabalho na comissão, se existe uma virtude, é esta. Nós trouxemos todas as leis para dentro, salvo os crimes militares, o único que ficou. Tudo veio para dentro do Código. Para ficar no único código, aí nós podemos entender melhor, saber o que é crime e o que não é crime. Tortura e tantos outros. Todos vieram para dentro do código. Na tortura, por sinal, a pena no Brasil hoje é de 2 a 8 anos. Nós entendemos que é uma pena baixa para o crime de tortura. Então, aumentou um pouco, vai de 4 agora a 10 anos. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade no Brasil tem pena máxima de 6 meses. É uma lei feita na época da ditadura militar. Claro que eles não iam colocar pena alta para eles. Tá? Então, ajustamos tudo isso, fizemos ajuste. Há alguns erros claríssimos. Por exemplo, abandono de uma pessoa, abandono de um animal. O abandono do animal ficou com pena maior do que abandonar uma pessoa. Erro claríssimo, vai ser corrigido rapidamente. Tem que corrigir. As coisas que não estão bem propostas têm que ser corrigidas, né? Agora, as bem propostas têm que ser mantidas e há algumas que vão gerar muita polêmica. Assim é a feitura de qualquer lei, mas especialmente da lei penal, que é uma coisa que mexe com a vida de todas as pessoas. E para o senhor, professor, o que precisa ser feito aí para que esse código seja atual e válido realmente? Eu acho que, aproveitando o gancho do nosso professor Luiz Flávio Gomes, as críticas elas são necessárias. Se o próprio Carnelucci dizia que a evolução da ciência está vinculada às críticas, por que não a nossa lei? Ela ressente de muitas reflexões, de algumas críticas também, mas merece também muitos elogios, né? Afinal de contas, houve um estudo rápido para uma conclusão de 543, salvo engano, artigos, mas a gente sempre vai voltar na concepção de que o paradigma não pode ser só a vontade social, mas sempre também a vontade, sobretudo, da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E para isso é preciso que a sociedade participe, os operadores do direito também participem, sejam provocados a tomar conhecimento de um projeto que tem, salvo engano, quase que 500 laudas. Então é preciso que a comunidade conheça, é preciso que os operadores do direito conheçam, para que a gente possa opinar e formalizar uma lei que amanhã nós esperamos que, diante de um Estado forte, ela possa prosseguir no tempo. E a ideia é que isso se mantenha sempre atualizado, professor? Sim, aí estando tudo no código, é tudo mais fácil de entender, mais fácil de explicar, e o juiz, então, vai poder aplicar a lei também de maneira mais correta, mais coerente. E que este código dure, perdure. Mas
a sociedade modifica permanentemente, é natural os avanços sociais. Então, quando necessário, vai, corrige, mexe, mas mexe em um único lugar, porque o Brasil aprovou 136 leis de 40 até 2010, 136 leis penais. Aí fica uma coisa desorganizada geral. Hoje ninguém sabe o que é todos os crimes, quais são todos os crimes do Brasil. Ninguém sabe, ninguém tem a mínima ideia em virtude da bagunça. Então nós temos que organizar reserva de código, tendo dentro de código, mas sempre repetindo, código é necessário, um código bom, tem que ser tecnicamente bom, está perfeito, mas não vai a população se iludir que o código bom resolveu o problema. Depois vem a aplicação dele, estruturas para aplicar. É bem complexo o tema. Bom, com essas considerações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Marcos Vinícius, Dr. Luiz Flávio, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!